que a gente faz para romper os tetos que são estabelecidos sobre a nossa vida, sem mesmo a gente ter autorizado, mas você colocou um teto sobre a sua vida? E como que a gente faz para, além de romper esse teto, a gente possa reestabelecer a ordem? E aqui eu quero falar de duas coisas. Tem 4 fases, né? As duas coisas que eu vou falar. Então a gente vai falar sobre a mente, sobre a desordem, sobre a retomada e sobre uma ação e decisão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como que a gente treina a nossa mente, como que a gente trabalha esse campo interno, as nossas vontades, as nossas decisões, os padrões que a gente anda debaixo deles e os resultados que a gente recebe disso tudo. E como que a gente reestabelece essa ordem, né? E coloca isso na prática, quando a mente ela meio que se perde e aí você precisa se reorganizar para poder tomar uma ação, né? Tomar uma decisão e logo tomar uma ação. Então, a gente precisa primeiro dar um basta na palavrinha quase. Quase que eu tomei a decisão de lançar o meu curso. Quase que eu consegui viver de dar aula. Quase, quase. Quantos quases no dia você consegue usar? Porque esse quase ele cansa, não cansa não? E o pior de tudo é que ele engana muita gente, porque parece que está perto. Então quase que eu fiz. Só que aí lá no fundo isso aí está te mantendo no mesmo lugar, rodando atrás do rabo. E por que que isso acontece? Porque você está adiando decisões. Então você fala que você quer mudar, você pensa nessa mudança, você comenta sobre ela, mas você espera o momento certo. Ou pior, você espera um problema piorar para você tomar uma decisão. Porque toda vez que você diz assim, depois eu vou ver, depois eu vou decidir, depois eu vou fazer, você está escolhendo com clareza continuar exatamente onde você está, com os resultados que você tem, fazendo o que você faz agora. Então a gente precisa treinar a nossa mente, porque nós temos um teto. E esse teto, a gente pode colocar ele como um teto financeiro para ficar mais fácil para você perceber. Ele não tem a ver só com o dinheiro, ele é um padrão, tá? Esse teto, a gente pode falar teto financeiro, mas não é que é um teto financeiro, é um padrão comportamental nosso. Ele limita aquilo que é invisível, que faz você ficar onde você está, faz você ganhar o que você ganha e automaticamente você tem aquela sensação de que o dinheiro vem, mas o dinheiro vai embora na mesma velocidade ou às vezes até mais rápido do que aquele que ele chegou. Ou você começa a notar que está crescendo e você trava, alguma coisa trava, você permanece no mesmo lugar. Ele tem um valor e ele tem um nome. Sempre tem alguém que está envolvido quando você trava. Não é só seu esse comportamento. Antes da gente pensar em romper esse teto, antes da gente pensar em sair desse lugar, a gente precisa entender essa jornada. E aí, isso é muito. A gente tem que ter muito cuidado, porque anota isso aqui, ó. São quatro fases, tá? Que essa jornada da sua mente ela tem. Quatro situações. Primeiro, nasce a vontade. Então, isso é um desejo de algo novo, um desejo de mudar, um desejo de que a sua vida seja diferente daquilo que ela é, um desejo de ensinar, um desejo de viajar, não sei. A primeira coisa que você precisa entender dessa jornada é que você tem vontade. Então, escreve vontade igual um desejo nascendo. E a gente já falou sobre desejo, né? Desejo não é só aquilo que nasce de dentro de você, é aquilo que é externo a você. Segundo, decisão. É quando você se posiciona para. Então, você toma uma decisão para fazer algo. E aí você se depara com o padrão, porque a vida vai te testar.
para saber se você vai sustentar essa decisão que você tomou. A vida ela vai olhar para você e vai dizer, bora lá, ver se você sustenta aquilo que você decidiu ali atrás, porque primeiro nasce o desejo, e aí você se posiciona com uma decisão que você toma de entrar para a mentoria, de fazer a formação, de fazer qualquer outra coisa, e aí vem um padrão, que é a vida te testando para ver se você vai sustentar o que você decidiu. E vocês todas que estão dentro da mentoria, vocês passam por essa fase, todas. Se não passaram, ainda vão passar. A vida está te testando para você sustentar aquilo que você tomou como decisão. E aí nós vemos para o quarto, que é o resultado, que é quando você não desiste no momento em que você cai. Eu demorei para falar, porque o resultado ele só vai acontecer quando você passar por esse teste 3 vezes. Você vai sofrer 3 pré-quedas, como o Elton Euler costuma dizer. Você tomou a decisão, o padrão vai te testar e o resultado vai vir depois de 3 pré-quedas. E se você não passar nas 3, você vai continuar até você passar. E aí, por isso, 40 anos de deserto. Por isso, 40 dias, 4 meses, 4 anos, 40 anos. Porque você fica o tempo todo no padrão. Você decidiu, você teve uma vontade, presta atenção se não é esse comportamento que você vive. Você teve uma vontade, você tomou uma decisão, a vida te testou por conta do padrão que você tem, que não é um padrão seu, é um padrão de comportamento que veio de pai, mãe, tio, tia, pastores, líderes e tudo. E aí você não tem o resultado porque você está agarrada no 3, que é no padrão. Você caiu nas pré-quedas. O que são as pré-quedas, Luciana? Eu decidi que eu tenho vontade de ensinar. Primeiro exemplo, eu tenho muita vontade de dar aula. Ok, tomei a decisão, vi lá que a professora Luciana tem uma formação para professores, vou entrar nessa formação. Vou entrar para essa mentoria. E aí você toma a decisão e vai, com medo mesmo, sem saber como vai pagar, mas você toma a decisão e vai. E aí vem um padrão da vida. Esse padrão da vida é o quê? Várias situações que pode acontecer, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que vão, para ela não se colocar nesse lugar de professora, as encomendas vão subir, vão aparecer encomendas de vários lugares, e aí ela não vai conseguir focar na decisão que ela tomou de ensinar. E ela está dentro da mentoria. Ela está dentro da formação, mas ela não conseguiu aplicar nada. Por quê? Porque as encomendas aumentaram, que é o padrão de eu preciso trabalhar muito, eu sou a guerreira aqui, eu sou aquela que faz e acontece, e eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso sustentar minha casa. Então, eu não posso deixar essas encomendas embora. A minha decisão de dar aula, ela espera. Isso é um padrão. É a vida te testando. Também tem outros padrões, que é você tomou a decisão de... Você tem a vontade de ensinar, tomou a decisão de entrar para a mentoria, mas aí o padrão é um padrão ruim, que é quando o filho adoece, o carro bate, alguma coisa quebra, e aí o dinheiro começa a ir embora. Aí as encomendas vão desaparecendo, aí vai entrando um desespero de fazer dinheiro, porque eu tenho que pagar, porque... É o contrário, tá vendo? Tudo é um padrão, tudo é a vida te testando, porque depende do padrão e do comportamento que você está vivendo. E o resultado, ele não vai vir, porque ele só vem quando você sustenta o que você decidiu. Porque você está na fase da pré-queda. Aí você cai aqui. Se você sustentar, cara, eu vou dizer não para isso aqui porque eu decidi isso. Então eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai dar certo. Vai acontecer mais uma vez, vai vir mais uma situação. Não, eu já tomei a decisão, é isso aqui mesmo que eu quero. Agora, se você caiu na primeira, vai vir a segunda vez. Na segunda, você vai poder tomar a decisão correta, porque você percebeu na primeira. A terceira vai vir só para confirmar. É estranho explicar isso, é difícil de explicar isso, mas se você não entendeu, depois você ouve o áudio de novo, tá? Muitas de vocês aqui estão com vontade de novas decisões,
velhas. Vocês querem viver de dar curso, mas vocês continuam agindo como a produtora, como a confeiteira da produção, da cozinha, mas eu tenho conta para pagar. Sustenta a porra da decisão. Você quer liberdade, você quer mais dinheiro. Mas a única coisa que na maioria das vezes você está buscando é a aprovação do outro, é a aprovação de alguém. E eu me perdoa por falar palavrão, por me estressar, né? Falar de uma forma mais nervosa, não estressada, mais nervosa, porque, cara, todo mundo fala a mesma coisa. Toma a decisão e sustenta a decisão que você tomou. Porque você vai colher da sua fala. Isso a palavra diz, a Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia, sustenta. Vai contra, vai dar medo mesmo. Vai dar frio na barriga, você vai achar que não consegue, você vai achar que não é para você, você vai achar que não dá certo. E aí parece que tudo desandou, que aí entra a parte 2 do que eu quero falar, que eu disse: mente, desordem, retomada, ação e decisão. Primeira parte é o quê? Treinar a minha mente, vontade, decisão, padrão e resultado. E aí entra a segunda, que vai ser quando tudo desanda, as coisas parecem que perderam foco, saíram do ritmo, com a falta de controle total. Joguei tudo fora, agora já era. Calma. Você não é o único alecrim dourado que acontece essas coisas. As pessoas que você mais admira, que você modela, que você tem como persona super trunfo, que nós falamos na mentoria ontem, elas vivem exatamente a mesma coisa que você está vivendo agora. Elas viveram, agora em outro nível elas estão. A gente vai cair, a gente vai viver a queda, mas você vai retomar todas as vezes que você cair. E aí, para a gente retomar com um pouco mais de clareza, pega um caderninho e começa a fazer uma lista de todos os problemas. Escreve os problemas que você está vivendo, tudo que te incomoda. Depois você olha para aquilo que você escreveu e você escreve o que cada uma dessas coisas está te causando. Qual é a sensação, o sentimento, qual é a palavra que vem quando você escreve um problema, aquilo que te incomodou, e aí você escreve depois o que ela te causa? Qual é o resultado que isso aqui te causa? Disso tudo que você escreveu, o que você pode resolver agora? Um único problema de todos que você listou, de todos que você descobriu a causa. Prioriza um que você pode resolver agora. Que é assim, que é determinante para você. Não que é urgente, mas que é determinante. Porque na maioria das vezes o que trava você não é que você tem vários problemas ou grandes problemas. Pode ser só uma pia ali para você lavar uma louça. Às vezes é só o cabelo sujo. Às vezes é só uma culpa que está acumulada. Resolve o que dá para você resolver agora. E aí o restante das coisas eles vão se ajeitando, eles vão se arrumando no lugar. Quando você organiza por fora, externo a você, que é o que está no papel, o que sai da sua cabeça e vai para o papel, a sua mente ela começa a ganhar um pouco mais de espaço para ela enxergar aquilo que ela precisa mudar dentro de você. Porque essa desordem externa, ela é só um reflexo dessa indecisão sua interna. Se você não decide, a vida vai decidir por você. E geralmente ela decide com problema. Então não fica esperando o caos para você agir, não. Rompe esse teto que você tem. Começa restabelecendo a ordem emocional na sua vida.
Primeiro arruma o que está dentro do seu alcance, aquilo que a sua mão alcança, e depois você começa a encarar aquilo que você precisa mudar de vez. Chega de ficar no quase. Chega de ficar tentando, sabe, toda hora voltar de uma forma que seja a mais perfeita de todas. Só volta. Ontem eu voltei para academia, para o CrossFit, depois de 2 anos. Josmane entrou na minha vida, eu saí do CrossFit. Eu ia ainda, né? Quando a gente se conheceu, eu ainda estava indo ainda um pouco. Mas depois acabou que eu não fui mais para o CrossFit, não fui mais para academia, não fui mais para lugar nenhum e só fiquei na bicicleta e na caminhada. E no caso do CrossFit, eu não voltei para o CrossFit, porque a gente até tentou ir para academia nós dois, mas eu não gosto de academia, não gosto da academia. Não sei por quê, não gosto. Acho que é monótono demais. E ele não podia ir para o CrossFit por conta da coluna. Aí eu estava, tipo assim, deixando de fazer algo, sendo que eu quero fazer. Aí agora eu falei, não, vou voltar para o CrossFit. Aproveitei a Yara, porque a Yara perturbou para ir para academia, foi culpa da Yara que eu voltei. E aí nós fomos nós duas para o CrossFit. Ela está na musculação, porque tem academia e cross, né? E eu tô na musculação agora no primeiro mês, para depois voltar pro CrossFit. Mas voltei ontem. E voltei toda dura, que eu tô toda dolorida. Fiz nada e tô toda dolorida. Ah, vou esperar o momento certo para eu entrar. Não, o momento certo é hoje. Vamos. Semana que vem eu vou viajar. Vou ficar 3 dias fora da academia de novo. Podia ter falado aí, tá vendo? Eu vou viajar, vou ficar 3 dias e aí... Não, eu vou assim mesmo. Uns 3 dias depois eu pago quando eu voltar. Só faz o que você decidiu que você ia fazer. Lembra da constância? É ela que vai levar você para o próximo nível. A capacidade de você todos os dias começar com consciência, a partir da decisão que você tomou. Eu não preciso começar de novo, eu só preciso reestabelecer a ordem e continuar. Simples assim. Anota isso. Eu, Luciana, não preciso começar de novo. Eu só preciso reestabelecer a ordem e continuar. E aí, se você for lá na palavra, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, vai dizer porque Deus não é um Deus de confusão. E Deus é um Deus de paz. Quando a vida está toda bagunçada, quando o coração está todo confuso, quando a mente está toda acelerada, toda fora de ordem, o dinheiro não vai fluir, ele vai parar. E não é castigo não, é falta de ordem. A desordem, ela sempre vai revelar um ponto onde Deus ainda não tem controle sobre você. Ele não está naquele comando ali. A desordem sempre vai revelar um ponto aonde Deus não está no comando. Então, antes de você romper qualquer teto, seja financeiro, seja de decisões, seja qualquer coisa, antes de você crescer, você vai precisar restaurar a sua ordem interna. Deus não multiplica o que está bagunçado, ele multiplica aquilo que está organizado e que foi feito. Provérbios 24, 3, 4 diz que com sabedoria se edifica a casa, com entendimento se estabelece. É pelo conhecimento que os seus cômodos se enchem de tesouro preciosos e agradáveis. A sabedoria, ela é prática. Edificar é o mesmo que tomar decisão, estabelecer é voltar ao ritmo e manter a constância, encher de tesouros é o resultado, é a abundância, é a paz, é o propósito. Deus mostra que a prosperidade começa na mente, na organização. Primeiro você decide com sabedoria, depois você coloca a ordem, e aí então os resultados vão chegar. A ordem é o alicerce para multiplicar qualquer coisa que você recebe. Quando você organiza o que você tem, Deus confia mais em você. Ele te dá mais, ele te entrega mais. Quando você decide andar no propósito, ele vai liberar aquilo que estava retido. E quando você sustenta o ritmo que você se colocou, ele vai te levando de nível, simples assim. Por isso que restabelecer a ordem é um ato espiritual, dizer, Senhor, eu quero que a minha vida, a minha rotina, o meu negócio reflita o teu padrão, a tua ordem. Não é tão difícil. E você vê isso nas pessoas, nos resultados das pessoas. Lucas 12, 32, vamos orar. Não tenha medo. Pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai lhe dar
o reino. Eu acesso o reino. A Ti eu rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Senhor, eu aceito herdar as Suas promessas. Eu aceito ser a ministra do Seu Evangelho, influenciadora do reino para milhões de pessoas. Eu decido ser chamada de filha amada. Eu sou a cura dessa geração e eu terei paciência com os tolos e compaixão com os perdidos. Eu abro mão do meu pecado de estimação, absolutamente nada vai ficar oculto. Tudo que precisa ser abalado será abalado. Eu sou uma ovelha do Senhor Jesus para qualquer outro, porém eu sou um leão da tribo de Judá. Eu não apenas falarei sobre Deus, mas eu experimentarei Ele. Eu sou forte, corajosa e eu acesso o reino. Já é. Do que você está precisando abrir mão hoje para você pregar o reino sem reserva nenhuma e decidir receber a recompensa? Um beijo no seu coração. Faça um excepcional dia.